Um dos homens investigados por suspeita de planejar ataques terroristas contra judeus no Brasil disse à Polícia Federal que se encontrou com um dos chefes do Hezbollah no Líbano e teria sido questionado pela organização, abre aspas, se era capaz de matar e sequestrar. Fecha aspas. O Matheus Meirelles traz todos os detalhes aqui pra gente, né, Matheus? Porque esse é um assunto que coloca o Brasil nesse conflito de uma forma que chama bastante a atenção das autoridades. Exatamente, Juliana. Bom dia a você, a todos que acompanham o live. Esse brasileiro, ele é um dos alvos da Operação Trapiche, que investiga o planejamento de ataques contra a comunidade judaica aqui no Brasil. E ele detalhou à Polícia Federal justamente alguns desses encontros com o chefe do Hezbollah, isso durante viagem feita ao Líbano. A apresentadora da CNN Brasil, Raquel Landim, teve acesso à íntegra desse depoimento que eu vou detalhar aqui para vocês. Durante conversas já em Beirute, a capital libanesa, esse líder do grupo radical teria questionado se o brasileiro havia sido informado aqui no Brasil sobre o teor desse trabalho e o questionou, dizendo que não era uma atividade limpa e que era preciso ser capaz de matar e sequestrar. Segundo o brasileiro, ele recuou nesse momento, dizendo que não seria capaz de cometer esse tipo de ato. O brasileiro foi um dos alvos dos 11 mandados de busca e apreensão realizados nesta semana durante a operação e ele contou que recebeu dinheiro quando estava conversando com um dos contatos dele no bairro do Brás, na região central aqui de São Paulo, justamente para viajar ao Líbano para ter essa conversa com um dos líderes do grupo radical. Ele recebeu orientações que vinham por um número paraguaio pelo WhatsApp. Ele chegou a ficar em 2 hotéis na capital libanesa com tudo pago. O encontro com o chefe do Hezbollah teria ocorrido após seguir um carro por um beco que fica atrás de um campo de futebol lá na capital libanesa. Ele alegou que foi recebido por homens armados, entrou em um prédio e nesse prédio ele tinha que ficar com a cabeça abaixada entre as pernas, justamente para não identificar o tradutor que fez a mediação entre o líder do Hezbollah e o brasileiro durante essa conversa. Durante esse depoimento que foi dado à Polícia Federal e que a CNN Brasil teve acesso, o brasileiro indica que essa primeira conversa durou cerca de 5 horas. Ele passou por uma palestra com diversas orientações e explicações sobre os trabalhos desse grupo. Em um segundo encontro, segundo o brasileiro, foi sugerido pela chefia do Hezbollah, que teve esse contato com o brasileiro, que ele alugasse um táxi aqui no Brasil para espionar potenciais vítimas, potenciais pessoas que o Hezbollah estava tentando acompanhar. Segundo o brasileiro, ele também rejeitou essa possibilidade. Ao se despedir, esse brasileiro disse que foi recebido com um abraço pelo chefe do Hezbollah, mas que foi ameaçado. Esse chefe do Hezbollah teria dito que as consequências seriam muito graves em caso de traição. Somente aqui no Brasil, segundo o depoimento, ele teria se dado conta de que se tratava de um recrutamento e que esse recrutamento dizia respeito ao grupo radical Hezbollah, que tem feito ataques pelo sul do Líbano ao norte de Israel em meio à guerra entre Israel e Hamas ali na faixa de Gaza. Juliana.